Quero convidar os irmãos, abram suas Bíblias em Miqueias, capítulo 7, a partir do versículo 1, amém? A palavra do Senhor em Miqueias, capítulo 7, versículo de número 1. Depois de Jonas, amém? Miqueias, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Dando mais uns segundinhos para os irmãos encontrarem. Miqueias 7, versículo 1. Quero encorajar os irmãos também que estão na transmissão. Você que está assistindo o culto, pega a tua Bíblia. Não depende apenas de nós colocarmos o versículo bíblico para você. Eu sei que é mais fácil, mas é importante nós sabermos manusear a nossa espada, amém? Senão quando a gente precisar usar a nossa arma, como faz? A gente não sabe. Então, Miqueias capítulo 7, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de mim, estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem um figo temporão que eu tanto desejo. Pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O governador exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, em algumas traduções vai dizer espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua visitação, agora é o tempo da sua confusão. Não creais no amigo, não confieis no companheiro, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria família. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Pai, nós te louvamos essa noite, te agradecemos, Espírito Santo, por esta palavra. Fala conosco hoje, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, cada vida, Senhor, que está me ouvindo neste momento, que possa ser ministrada por ti, que possa receber uma palavra vinda do alto, Senhor Jesus. Por isso, derrama a tua graça agora, abre o entendimento, Senhor, abre o coração, que os corações vão estar abertos para receber a tua mensagem. Fala conosco neste lugar, Senhor. Repreende, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra, Senhor Jesus. Que os nossos olhos estejam atentos para ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos e nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. E, irmãos, o profeta Miqueias, ele está aqui abrindo o seu coração, a sua alma, e ele agora ele está ali num discurso, demonstrando a sua angústia, ao ver a corrupção ali do povo de Israel. Ali havia uma corrupção generalizada na nação. E a palavra do Senhor, através do discurso de Miqueias, a gente pode ver que Miqueias, ele começa a olhar a condição moral, a condição espiritual do seu povo, e ele, agora quando ele começa a falar isso, ele está se manifestando num grito, né? Porque você vê que já começa, ai de mim. Então esse ai de mim ainda tem uma exclamação. Já é de alguém que está sentido, é alguém que está gritando mesmo de desespero, porque ele não consegue olhar uma saída, ele não consegue olhar uma resposta. E quando ele está falando aqui, ele não está olhando, eu acho muito interessante isso, porque ele não está olhando com um olhar de indiferença, do tipo, estou nem aí, não está me afetando.
E hoje é interessante que muitos de nós olhamos as circunstâncias que estão à nossa volta, muitas vezes com um olhar de indiferença. Ah, não foi comigo, não é comigo. E a gente escuta quantas pessoas estão aí sofrendo, padecendo, quantos estão morrendo, quantos estão enfrentando angústias, situações, e parece que assim, a gente já não se importa mais, porque não é comigo. Se for comigo, aí sim eu vou me preocupar, mas não é comigo, então... Mas é interessante que o primeiro passo, né, para realmente haver um despertamento, um avivamento das nossas vidas, é a gente começar a entender a dor do outro, entender a dor do próximo, se preocupar com a corrupção da nação, se preocupar com tudo aquilo que está acontecendo de errado, sabe, e não ficar indiferente. Porque a situação aqui que Miqueias está contando, que ele está vivendo, é uma situação desoladora, uma situação terrível, amados. E ele sente, ele está sentindo isso, ele se identifica com o povo, e ele começa a gemer, ele começa a sofrer também, assim como Neemias. Neemias, quando ele recebe a informação, ele sofre também, embora ele não estava na cidade, mas ele sofre, ele sente a dor, ele sente a situação do povo. Então, amados, a primeira coisa que Deus está nos falando, que é tempo de nós vencermos a indiferença, é tempo de nós começarmos a olhar um pouco mais para o nosso próximo. O Senhor falou: amar o próximo como a você mesmo, como a nós mesmos. Então nos preocuparmos um pouco mais. Às vezes a gente já começa, né? Tem muitos que já estão começando a ver o noticiário, e tudo aquilo que vê, fala: ah, tudo bem, tem tanta gente aí, vai morrer mesmo, vai acontecer isso. Mas quantas pessoas que estão morrendo e não têm salvação? Quantas pessoas que estão morrendo e não têm a certeza da salvação? E vão para onde? Quantas pessoas estão padecendo, quantas pessoas estão enfrentando tantas situações aí, e nós estamos indiferentes? Quantas pessoas não se preocupam com nada, do tipo, seguem apenas o seu próprio nariz, aquilo que eles acham que está certo e ponto final. E Miqueias está mostrando aqui: eu não posso ficar indiferente à situação que está à minha volta, mas eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele começa agora a clamar, ele começa a buscar a Deus. E amados, ele começa a contar nesse capítulo que a gente começou a ler, que a gente leu, ele vai começar agora a diagnosticar, ele vai mostrar para a gente a aguda e a crônica situação que eles estavam vivendo, a enfermidade do povo de Judá, como eles estavam numa situação deplorável. Então Miqueias aqui, ele vai identificar alguns graves problemas. E talvez não, com certeza, você vai conseguir fazer e entender que aqueles problemas que Miqueias estava vivendo também são os mesmos problemas. Não há diferença daquilo que nós temos vivido hoje. Às vezes a gente acha: não, mas no passado não tinha isso. São situações que viveram naquele tempo. Então eu quero falar que problemas que eram esses, para a gente poder entender. A gente vai ver aqui que ele vai falar que a apostasia, ou seja, o desvio da fé, era generalizado, porque atingiu reis, atingiu juízes, atingiu sacerdotes, atingiu profetas, atingiu os ricos, todo o restante do povo. O cenário era absolutamente sombrio, porque eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Cada um está fazendo o que bem entende. Aí ele vai falar das deslealdades. As pessoas agora já não são pessoas leais. Os homens, eles se tornaram feras selvagens. É cada um por si, é cada um tentando o seu próprio interesse. Aí ele fala o quê? Eles olhavam para os irmãos não como alguém a defender, mas como alguém a explorar, como alguém a devorar. Eu estava conversando, né, todo esse tempo que nós estamos vivendo, eu estava conversando no meu trabalho, e a gente está num tempo difícil, e aí começou também a segunda onda, vamos dizer assim, de demissões. E aí estava conversando com o meu supervisor, e ele estava falando assim: porque o pessoal está fazendo isso, estão falando aqui, estão falando assim, mas isso vai acontecer, porque agora eles estão agindo cada um por si, ninguém se preocupa com ninguém, eu vou passar por cima porque só vai sobreviver o mais forte. E na realidade, amados, as pessoas agora começam a se tornar desleais. Então na realidade eu não estou fazendo ninguém para ajudar, eu estou querendo tirar proveito de alguma forma, eu estou querendo explorar de alguma forma. E quantas pessoas têm feito isso? Quantos de nós às vezes falamos assim: eu quero te ajudar, mas faz isso para mim, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Você não ajuda, na realidade você é desleal, você explora.
Então, as pessoas daquele tempo, daquele momento, agora estavam vivendo um tempo de deslealdade. Então eu não olho para um irmão com um olhar de amor, mas eu olho do tipo, eu vou sugar aquele ali, eu vou explorar aquele ali, porque aquele vai ser fácil. Aí Miqueias vai falar também de uma corrupção. O título, né? Não sei se está na tua Bíblia, mas na minha Bíblia está lá, corrupção de Israel. Então ele vai falar da corrupção da liderança. Então, a liderança de Judá agora tinha mãos ágeis para o jogo sujo. Vamos fazer aquilo que é errado. Os príncipes, né, os governadores, eles não governam mais para o povo, mas contra o povo. Eles não estão governando, né, para uma nação, mas estão governando para si. Eles governam contra o povo. É para fazer a vontade deles, não do povo. Os juízes, né, daquela época não eram mais os guardiões da lei, mas eles eram o quê? Transgressores abusados. E o que está acontecendo hoje, irmãos? Não tem nada diferente daquilo que estava acontecendo. Os ricos, eles estavam blindados pela certeza de que haveria impunidade, porque eles calariam a boca dos juízes a qualquer hora, eles comprariam os juízes, teria propina, teria alguma forma que eles calariam, eles comprariam de uma forma vergonhosa as sentenças. Miqueias, ele chega ao ponto de dizer que o melhor deles era como um espinheiro. Então imagina, irmãos, o comparativo que ele está fazendo. Ele não vê mais esperança, ele está dizendo que não tem mais esperança ali sobre a liderança. Não tem mais esperança sobre uma liderança política, ele não tem uma esperança sobre uma liderança judiciária, não tem esperança sobre uma liderança religiosa na nação. Não tem. E aí, qual que é a consequência de tudo isso? Colapso. Colapso aonde? Nas relações humanas. Agora todo mundo vai entrar em colapso, porque os laços mais fortes, aqueles que estavam sempre juntos, agora os laços mais fortes estão completamente destruídos. Porque os relacionamentos agora foram sacrificados por causa do quê? Da ganância. Por causa do amor ao dinheiro. Porque as pessoas agora, é o que eu falei, se preocupam com o seu próprio umbigo. Se preocupam com os seus próprios interesses. Então cada um vai olhar aquilo que é mais importante para eles. As pessoas agora, né, o amor ao dinheiro, ele sobrepujou o amor às pessoas e o amor a Deus. E aí, qual que é a consequência disso? Chega para a nação, chega para as relações humanas. Chegou para as relações humanas, vai chegar aonde? Dentro da tua casa. Vai começar agora no relacionamento familiar. A família, a guardiã dos valores morais, que tem o homem e a mulher ali, como responsáveis pela casa, o homem como sacerdote, a mulher como ajudadora, auxiliadora. O abrigo mais seguro, que você fala, poxa, aqui dentro da minha casa, eu tenho um abrigo, eu vou me sentir bem, eu tenho uma amizade verdadeira, eu tenho um amor. O que Miqueias está falando agora? Essa lealdade também sucumbiu. Ele fala, não dá para confiar. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E ele fala, os inimigos do homem são da sua própria família. Porque ele não encontra ali um apoio, ele não encontra ali uma segurança, ele não encontra ali nada. Então agora a própria família sucumbiu aos efeitos que aconteceram ali, os efeitos morais que abalou a nação. Então a própria família agora, a própria casa também sente isso. Então o último refúgio de esperança também estava reduzido a pó. Agora faz uma análise rápida. Pega todos esses pontos que eu coloquei e coloca para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Não está muito diferente não, irmãos. Porque até quando a família deveria se unir em tempos difíceis, o que estava mais aumentando? Divórcio, situações, mortes, feminicídio. E a gente escuta isso daqui, aqui, acolá. Por quê? A consequência daquilo que tem lá, que está lá fora, está entrando dentro das casas. Parece que o livro de Miqueias, ele conhecia a realidade que nós estamos vivendo hoje.
A nossa sociedade hoje está vivendo da mesma forma, irmãos. Os mesmos problemas identificados aqui em Miqueias 7 estão hoje. Nós estamos nesse mesmo tempo, vivendo no meio de uma sociedade, no meio de uma calamidade moral. Estamos vivendo no meio de uma calamidade social, política, espiritual. Hoje as pessoas não conseguem confiar mais em ninguém. Não conseguem confiar no político, não conseguem confiar nas pessoas que legislam as leis, no judiciário. Não conseguem confiar mais nos seus líderes espirituais. Porque parece que agora as situações que vão surgindo é uma oportunidade para eu me estabelecer e me engrandecer sobre as pessoas e exercer a minha influência, vamos assim dizer. Ao ponto de tipo, será que o Senhor achará fé na terra? E a Bíblia diz isso. Os tempos são difíceis, irmãos, os tempos não são fáceis. O povo está acuado, porque tem violência, tem situação aí fora. A corrupção já chegou a todos os níveis, irmãos. Chegou a todos os níveis, a todas as esferas da sociedade como um todo, do grande ao pequeno, do rico ao pobre, do graduado àquele que é analfabeto. Chegou, irmãos, apostasia, deslealdade, degradação, colapso, crise. É o que nós temos ouvido nos últimos tempos, é o que a gente escuta quando você liga a sua TV, liga no noticiário, ou você abre a internet para ver alguma notícia, é o que você vai ver. E essas são palavras que definem não apenas uma nação, mas um mundo que nós vivemos. O mundo como um todo agora, todas as nações, eu estou dizendo o cenário geral, irmãos, alcançou essa situação. Por quê? Porque são pessoas, é um mundo que está longe dos propósitos de Deus. E nós fomos criados para estarmos próximos de Deus. Nós somos criados para estarmos do lado do Senhor. Nós somos criados para adorar ao Senhor. Nós somos gerados dele. De fato, irmãos, são dias difíceis. E infelizmente a gente vê quantas pessoas vão se aproveitando desses dias difíceis para causar terror, ou para fazer falsas promessas, para falar que vai acontecer isso, para falar que vai acontecer isso, e tudo isso vai mexendo com o emocional. E é exatamente isso que o inimigo quer. Desestabilizar, mexer com a mente das pessoas. E quando Miqueias ele olha para a terra, o coração dele se cobre de desespero. O que eu vou fazer? Porém a Bíblia nos mostra que ele olha para o céu, e agora a sua alma vai se encher de esperança. Ele termina, no versículo 7, ele vai falar de confiar no Senhor. Ele vai falar de colocar a esperança no Senhor. Então naqueles tempos de dificuldade, o que eu vejo aqui? Mesmo agora nos tempos de dificuldade, nos tempos difíceis, a fé de Miqueias não permite que ele sucumba. Não permite que ele jogue tudo pro alto e fale assim, já era, não tem mais jeito. A fé de Miqueias faz com que ele não esmoreça, com que ele não pare, com que ele não perca a esperança. Então, amados, isso me leva a refletir sobre fé. Porque eu acho que a palavra que nós precisamos, que muitos estão precisando, talvez você que está me ouvindo hoje, você que está ouvindo essa palavra, você precisa de uma mensagem de fé. E é isso que o Senhor quer trazer para você. A tua fé, aonde ela está alicerçada? Onde está a tua fé em tempos de dificuldade? Então eu quero enumerar aqui 3 pontos para nós aprendermos nessa noite. E eu quero me basear no versículo 7, então agora desse capítulo 7 de Miqueias. Então o primeiro ponto, em tempos difíceis, a fé nos faz olhar para Deus e não para as circunstâncias. Em tempos difíceis, a fé nos faz olhar para Deus e não para as circunstâncias. A parte A do versículo 7 vai dizer assim: eu, porém, olharei para o Senhor. Amados, no vale mais sombrio, no momento mais difícil, mais desesperador, o profeta, ele olha para Deus. E quando ele olha para Deus, ele agora encontra um porto seguro.
Quando ele olha para Deus, agora ele encontra repouso, segurança para a sua alma. Irmãos, Deus está falando comigo, com você, é tempo de a gente começar a olhar mais para Deus. É tempo de a gente começar a olhar para o alto, irmãos. A gente tem olhado muito para as circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias, você vai começar a entrar em crise, irmãos. Você vai se desesperar. Sabe, tem momentos que eu tenho dentro da minha casa, até no meu dia a dia, tem hora que eu nem estou olhando mais notícia nenhuma, irmão. Ah, pastor, mas você está alheio, meu irmão. Se eu for olhar o tempo inteiro isso, for vasculhar o tempo inteiro isso, vai chegar uma hora que a cabeça não vai funcionar, irmãos. Porque é a natureza, a nossa natureza, em algum momento, a própria Bíblia diz, a gente pode se abalar em determinado momento, mas não muito abalados, mas nós podemos. Então a gente tem que saber o limite. É melhor parar aqui, é melhor dar um passo para trás, porque senão a gente vai entrar em colapso. E o que o inimigo está tentando fazer nos últimos tempos? Fazer com que as pessoas entrem em colapso, fazer com que as pessoas entrem em desespero. E quantas pessoas estão assim hoje? Quantas pessoas estão olhando para a circunstância e não conseguem encontrar uma saída? Quantas pessoas estão olhando para as situações? Mas Deus está falando, ei, para de olhar para as situações, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar simplesmente por aquilo que você tem ouvido. Você não vive daquilo que você vê, mas você vive daquilo que você crê. E se a gente olhar para o alto, a gente vai encontrar força, irmãos. A gente vai encontrar coragem. O Salmo 121, versículo 1, vai dizer assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos nos encher de medo. Se a gente olhar aquilo que está à nossa volta, a gente vai se encher de medo, irmãos. Mas o Senhor quer tirar o medo das nossas vidas. Agora, se a gente não olhar para Deus, se a gente focar nas circunstâncias, aí vai vir o medo. Lá em 2 Reis, você não precisa abrir, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, vai falar acerca do servo do profeta Geazi. Porque os olhos deles apenas estão enxergando o quê? Os soldados que estão à volta. Aí o profeta tem que falar assim, olha, não se preocupa, porque maior é que está em nossa volta. Você vai ver um exército que está à nossa volta. Nós estamos em maior número, mas ele não consegue enxergar, porque a ótica humana só faz enxergar aquilo que está óbvio, ali aparente. E aí ele entra em desespero. E agora como que a gente vai fazer? Lá em 1 Samuel 30, Davi, ele vai ficar angustiado quando ele vai ver o ataque implacável dos amalequitas contra a sua família. Leva a sua família embora. E aquilo deixa Davi angustiado. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 30, Pedro, ele olha para a força do medo, ele olha o barulho das ondas, e ele começa a afundar. Porque, amados, quando a gente começa a focar nas circunstâncias, quando a gente começa a focar nas situações que estão à nossa volta, nos problemas que estão à nossa volta, isso vai ter o poder de fazer você se desesperar. Mas quando você confia no Senhor, quando você estabelece a tua confiança no Senhor, amados, você não vai temer, você vai confiar no Senhor. Você vai saber que Ele é aquele que te guarda, você vai saber que Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que estende a mão sobre você. E Miqueias aqui, enquanto ele está concentrado, você vê que ele já começando, ai de mim. Então, aqui ele está concentrado nos problemas da nação. Então, quando ele começa a se concentrar no problema da nação, ele fica desesperado. E agora, como que eu vou fazer? Agora, quando ele volta os olhos para Deus, quando ele passa a olhar para o Senhor, o Deus da sua salvação, o Deus que livra, o Deus que sara, ele compreende, peraí, apesar das circunstâncias, o meu Deus continua sendo Deus. Apesar das circunstâncias, eu creio, Ele é poderoso para responder ao meu clamor, Ele é poderoso para restaurar a minha sorte, Ele é poderoso para restaurar essa nação. Então Deus está falando para você, ei, em tempos difíceis, olha para Deus, não olha para as circunstâncias. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas Deus está falando para você hoje, para de olhar para as circunstâncias, olha para o alto, olha para cima, crê, Ele é poderoso, Ele está com você. Confia nele, entrega teu caminho ao Senhor, porque Ele é o nosso protetor, Ele é o guarda de Israel, é Ele quem guarda a nossa entrada e a nossa saída, irmãos. É você confiar no Senhor, saber que Ele está conosco, que Ele é nosso protetor, amados.
Todos os dias eu tenho essa confiança, todos os dias, amados, todos os dias eu tenho trabalhado. Não estou fazendo home office, todos os dias eu saio para o trabalho. E muitos irmãos eu sei também saem para o trabalho. E a nossa confiança é: o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, o Senhor é o nosso protetor. Porque se eu olhar para as circunstâncias, eu não vou sair de casa. Se eu olhar para as circunstâncias, eu vou ficar acuado talvez embaixo da cama, tremendo de medo. Mas nós precisamos confiar no Senhor, amados. Ele prometeu: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele é aquele que, ainda que nós estejamos no vale da sombra da morte, Ele nos guarda, Ele nos dirige, Ele nos livra de todo medo. E a gente precisa ter essa confiança, a gente precisa ter essa fé, a gente precisa ter essa perseverança em nossas vidas. Salmo 125, versículo 1 diz assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Nos tempos de dificuldade, para onde você tem olhado? Aonde nós estamos olhando, amados? Será que você tem olhado para as circunstâncias devastadoras que você tem vivido? Porque parece que cada dia um negócio vem para amedrontar mais. Cada dia que você vê a notícia é para amedrontar mais, é para colocar mais medo, para colocar mais aquela situação, mais aquele desespero. Mas Ele está falando: ei, olha para Deus, olha para o Senhor, fixa os teus olhos no Senhor. Volta os teus olhos para Ele. Fala: Senhor, eu quero olhar para Ti, eu vou olhar para Ti. Eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, mas eu vou olhar para Ti, porque eu sei em quem eu tenho confiado. O Senhor é aquele que vai encher a tua vida de coragem. Deus está derramando coragem sobre a tua vida hoje. Deus está fortalecendo a tua fé hoje. Não precisa ter esperança para seguir em frente, irmãos, apesar das dificuldades. Os dias são maus, mas nós precisamos seguir. Nós não podemos nos amedrontar e parar. Não estou dizendo que você não tem que se cuidar, mas estou dizendo que você não pode se amedrontar. Então, amados, a fé, ela nos faz olhar para Deus e não para as circunstâncias. Segundo ponto, a parte B do versículo 7, ele fala assim: esperarei no Deus da minha salvação. Então o segundo ponto é: em tempos difíceis, a fé nos faz esperar em Deus e não em soluções humanas. Então o primeiro ponto é: a fé vai nos fazer olhar para Deus, não para as circunstâncias. O segundo ponto é: a fé vai nos fazer esperar em Deus e não em soluções humanas. Diante da completa desolação, amados, que eles estão passando, que eles estavam passando, Miqueias, ele sabia perfeitamente que a solução não vinha de homens do seu tempo. Não dá para esperar, não dá para ele esperar mais, porque não tem condições de esperar em pessoas que estavam vivendo depravadamente, pessoas que transgrediram, que apostataram a fé. Ele não conseguia olhar nada nas pessoas daquela época da sua sociedade, mas a fé dele levou ele a esperar em Deus. Ele entende que é do alto que vai vir a solução para ele. Ele entende que é do alto que vai vir a orientação do Senhor. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A gente estava falando isso ontem na hora do almoço. No princípio Deus criou os céus e a terra. Vou fazer uma pergunta para vocês: Deus criou os céus e a terra, ou Ele criou a terra e os céus? Deus criou os céus e a terra, ou Deus criou a terra e o céu? Os céus e a terra. É o que o texto diz: Deus criou os céus e a terra. Agora eu vou fazer outra pergunta: Deus, ele tem poder? Deus, ele tem poder para criar tudo ao mesmo tempo? Sim ou não? Sim. Então ele poderia ter criado ao mesmo tempo céus e terra? Poderia. Mas então por que a Bíblia está dizendo que Deus, ele não fez na mesma hora? Por que primeiro ele fez os céus e depois a terra? Porque é uma verdade espiritual para nossas vidas, para o nosso entendimento. Que tudo primeiro, Deus, ele fez primeiro no céu. Então ele está dizendo para nós o quê? Tudo vem lá de cima primeiro. Tudo vem do alto. Tudo vem dele.
Por isso criou os céus e a terra. Primeiro a gente olha para o céu, a gente olha para o alto, e depois o Senhor acrescenta as coisas aqui na terra. Deus está ensinando que existem prioridades. Deus está ensinando que existem prioridades que nós precisamos seguir, e a prioridade é o reino do Senhor. A prioridade é o reino dos céus. Deus começou em cima, não começou embaixo, irmãos. A prioridade são as coisas de cima, e a gente precisa começar a entender isso. Na crucificação, quando Jesus está ali, quando Jesus morreu, o que acontece? O véu se rasgou. Se rasgou onde? De baixo para cima ou de cima para baixo? Por quê? É do alto que vem a resposta. É do alto que vem a resposta para as nossas vidas, irmãos. Por isso Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus. É do alto que vem, a gente precisa entender isso. A nossa resposta não vai vir em solução humana, a nossa resposta vai vir dos céus. A nossa resposta vai vir do Senhor. Ainda sobre esse versículo eu estava conversando exatamente com Isaac, não foi, Isaac, ontem? Quando a gente pega esse versículo ainda, Deus criou os céus e a terra. Então a gente parte do pressuposto, qual o pressuposto? Que não havia nada. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, ou seja, se é o princípio indica o quê? Início de todas as coisas. Então, antes do início, tinha alguma coisa? Não. Eu estava até falando com o Isaac, falei: Isaac, guarda no teu coração. No nada, Deus faz tudo. Às vezes a gente fala assim: eu não tenho nada. Do nada Deus faz tudo. Não existia nada, mas Deus fez tudo. Sabe, eu vivenciei essa experiência de esperar no Senhor, eu já testemunhei aqui. Eu fui dormir num dia falando assim: tua função não existe mais. Acabou, não existe. Esquece isso. Eu vou tentar fazer, eu já falei, vou tentar fazer alguma coisa por você, mas a tua função acabou. É certeza, isso é 100% martelo batido. No dia seguinte, eu voltei. Ele falou assim: a tua função existe. Porque o Senhor é aquele que do nada, Ele faz tudo. Você pegar a história de Israel, a história do povo. Antes de José, existia algum governador no Egito? Vocês lembram disso? Não. E depois de José, existiu outro governador? Deus, Ele faz do nada tudo, só para Ele, só para você. Então, eu não sei como você está. Essa palavra Deus está falando com alguém. Às vezes você fala assim: eu não tenho nada, eu não tenho condição. Ei, Deus, Ele pode criar para você, porque Ele é o único que tem poder de criação. Ele é o único que tem poder de fazer aquilo que você fala: nossa, não tem como. Ei, não duvide do pouco que você tem. Não duvide do pouco que tem acrescentado na tua vida. Do pouco que você tem, ou do nada que você tem hoje, Deus está falando para você: eu posso trazer tudo para você, porque eu sou poderoso. Então, não espera em soluções humanas, mas espera em Deus. Sabe, olha para a realidade, amados, da nossa vida como um todo, dos nossos dias. Eu pergunto: você ainda confia em alguma solução vinda do homem? Eu vejo tantas pessoas: não, porque a vacina, porque sério, será que a tua preocupação está exatamente no homem? A tua esperança está depositada no homem? E agora não estou entrando em mérito de eu quero ser vacinado, eu não quero ser vacinado, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu estou dizendo, a nossa esperança, será que ela está depositada mesmo no homem? Será que você acredita realmente que algum político, ainda que ele seja honesto, ele vai conseguir trazer alguma coisa para esse país? Ou para o nosso estado, ou a nossa cidade, o nosso bairro, eu não sei. Você acredita mesmo nisso? Deus está falando: ei, em tempos difíceis, espera em Deus. Confia nele, porque é dele que vem a solução, é dele que vem a resposta, é dele que vem a restauração vem do Senhor. Até quando o povo estava cativo, veio do Senhor a resposta. O Senhor já havia preparado tudo, Deus enviou Ciro, o Senhor preparou tudo. Então tudo vem do alto, não vem do homem. A gente tem esperado muito no homem. Deus fala: para de esperar no homem, olha para o alto. Confia no Senhor, irmãos. É do Senhor que vem transformação, é do Senhor que vem reconstrução, é do Senhor que vem salvação para a nação. Aí o salmista ele vai afirmar lá no Salmo 62, versículo 1:
a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Quando a gente confia no Senhor, irmãos, quando a gente olha para o Senhor, em tempos difíceis, Deus está falando para você, espera no Senhor, mesmo em tempos de tribulação, não se desespera, mas olha para o céu, clama ao Senhor. O nosso problema é que a gente se desespera, não clama ao Senhor, não busca ao Senhor. Eu não estou dizendo que você não vai ter o sentimento, mas Deus está falando para você, ei, busca a minha palavra, busca a minha presença. Lá o profeta Isaías 40:31, ele apresenta as vantagens de você esperar no Senhor nos tempos difíceis. Ele vai falar o quê? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, em tempos de dificuldade, onde você tem buscado a solução? Será que tem buscado a solução no teu intelecto? Não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Será que você está depositando a tua esperança no homem, na mulher? Pessoas que são falhas, pessoas que não cumprem promessas. Talvez você está ouvindo hoje essa mensagem e você depositou toda a tua esperança em homens e mulheres. Quantos cristãos que desanimaram na fé porque depositaram a sua esperança no homem e na mulher? Ei, meu querido, eu quero dizer para você, a tua esperança não pode estar feita, baseada em homens e mulheres, mas a tua esperança tem que ser baseada no Senhor, Criador dos céus e da terra. É nele que você tem que confiar, nele que você tem que esperar, porque Ele é aquele que promete e Ele cumpre, Ele estabelece, amados. Mas quantos de nós temos confiado em pessoas, em homens e mulheres que não cumprem suas promessas? Ou, sabe, será que você tem confiado verdadeiramente em Deus? Será que a nossa esperança realmente tem estado em Deus que renova as nossas forças? Um Deus que promete estar conosco o tempo todo? É saber, amados, que na hora mais difícil, no momento mais difícil da tua vida, o Senhor está ao teu lado. Deus está falando com você hoje, nos momentos qualquer que sejam, o Senhor continua do teu lado. Terceiro e último, para nós encerrarmos, parte C do versículo 7, o meu Deus me ouvirá. Então, em tempos difíceis, a fé nos dá a certeza de que Deus ouvirá o nosso clamor. Mesmo em tempos difíceis, a fé nos dá a certeza de que Deus vai ouvir o nosso clamor. No meio de todo o caos, irmãos, no meio de toda a depravação espiritual, moral do povo de Judá, uma nação agora completamente enferma, uma nação completamente corrupta, sabe, longe dos caminhos do Senhor, onde cada um faz a sua própria vontade, o profeta Miqueias agora está guardando uma certeza no coração dele: o meu Deus me ouvirá. Ele tinha certeza absoluta que Deus ouviria o clamor dele. Talvez a liderança de Judá não ouviria, ele já sabia disso. Ele poderia falar como Jeremias, ia ficar falando, não ia acontecer nada. Então eu vou continuar, não vão ouvir o clamor do profeta. Ele pode falar para a liderança e não vai ouvir. Nem tampouco ele pode dizer para as pessoas que estão ao redor dele. Nem mesmo seus próprios familiares vão dar vazão, vão ouvir, mas a fé dele dava a certeza de que Deus ouviria o seu clamor. Deus está falando para você em tempos difíceis, amados, e nós temos visto muito isso. Tantas pessoas estão fazendo, tantas coisas aí. Agora nós temos a onda do ônibus. É o culto no ônibus, é a barbearia no ônibus, é tudo no ônibus agora. Porque isso talvez é uma forma de eu tentar dizer, olha, mas isso aqui também está errado. Você está proibindo isso, está fazendo, mas isso aqui também está errado. Mas meu irmão, você acha que realmente a quem já está corrompido vai dar ouvido àquilo que você está fazendo? Você está só se expondo a troco de nada. Você está só fazendo uma atitude a troco de nada. Em tempos difíceis, pode ser que o político não vai te ouvir. Ele não vai ouvir o seu pedido de socorro. Não vai. Nem qualquer outra autoridade. Você vai pedir para o policial, não vão ouvir o teu grito de socorro. Talvez nem seus amigos, talvez nem seus familiares vão entender o teu grito de socorro. Talvez nem a sua igreja local vai entender o seu grito de socorro. Porém, acredite numa coisa, meu querido. Se você tem fé em Deus verdadeiramente, você tem a certeza de que os ouvidos do Senhor, eles estão prontos e atentos para ouvir o teu clamor.
Deus vai ouvir, meus amados. Deus está pronto para ouvir o clamor dos seus filhos. Salmo 34:15 diz assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Deus está falando para você, Ele vai ouvir o teu grito de socorro. Deus está falando para você, se você clamar, Ele vai ouvir. Invoca Ele, invoca ao Senhor. Salmo 18, versículo 6: no meio da minha aflição clamei pela ajuda do Senhor, gritando, pedi socorro a meu Deus. Lá do seu templo Ele ouviu a minha voz, Ele escutou o meu pedido de socorro. Salmo 138, versículo 3: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Em tempos difíceis, irmãos, a quem você tem clamado? Aos homens, que na maioria das vezes vai desprezar o teu pedido. Às vezes você pede uma coisa simples e parece que não acontece. Ou será que nós vamos clamar e pedir para Deus, que não vai ignorar o nosso clamor? Deus não vai ignorar o clamor daqueles que creem. A Bíblia diz: um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Vamos ficar de pé. Os tempos estão difíceis, irmãos. A tendência é que se tornem ainda mais difíceis. Aí você pode falar: poxa, pastor, mas essa afirmação é uma palavra de desânimo, então, que você está falando, né? Não é uma palavra de ânimo, muito pelo contrário, irmãos. É uma palavra para despertar você. É uma palavra para despertar vocês, para que você seja capaz de compreender hoje, nesse dia, que a única solução, que a única resposta para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para essa turbulência que nós passamos, para a situação que nós passamos, é vivendo em Jesus, é estando em Jesus, é estando firmado em Jesus. Você precisa crer que Jesus é o único caminho. Você precisa crer que Jesus é o único que pode salvar você. Jesus é o único que pode te libertar dos seus pecados. Jesus é o único que pode nos tirar desse mundo caído, irmãos. Desse mundo que cada dia está mais decadente. O próprio Jesus, em João 16:33, ele deixou uma mensagem para os discípulos dele, uma mensagem que é para a nossa vida também, porque Jesus estava dizendo: olha, vocês vão enfrentar tempos difíceis depois da minha partida. E de fato eles enfrentaram, mas eles permaneceram no Senhor, eles confiaram e foram até o fim. Aí ele diz assim: estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra de Deus para a minha vida, para a nossa vida. A gente sempre vai ter dificuldade, mas a gente tem que crer: o Senhor venceu por nós. E Ele habita em nós, Ele está nas nossas vidas. O profeta Miqueias, ele tinha fé em Deus, pois sabia que o Senhor era o pastor dele. Sabia que o Senhor era o libertador. O Senhor é aquele que poderia restaurar. O Senhor é aquele que poderia salvar, acrescentar, enfim. Deus está falando para você o que você precisa fazer hoje. E aplicar a sua fé na palavra que foi ministrada. É aplicar a sua fé hoje. Você precisa crer, irmãos, que Jesus é o seu pastor. Você precisa crer que Jesus é o seu libertador, que Ele é aquele que pode te restaurar, que Jesus é aquele que pode te limpar. Porque em tempos difíceis, amados, a nossa fé precisa se tornar um muro intransponível. E o que o inimigo tem mais feito nesses últimos tempos é fazer de tudo para que a nossa fé, ela se abale. Mas que hoje você possa falar: Senhor, eu posso clamar em Ti, eu posso ter a fé, a confiança. Senhor, romper em fé é ver além daquilo que os meus olhos enxergam, é ter ousadia e mover o sobrenatural de Deus. É de falar: Senhor, mesmo em tempos difíceis eu vou lutar, e eu sei que eu vou vencer. Eu sei que mesmo quando falarem que não dá, não é tempo de plantar, mas eu vou plantar, e eu sei que eu vou colher. Por isso, nessa noite, eu quero que você feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar por você, para que Deus fortaleça a tua fé, para que Deus renove as tuas forças em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Senhor,
O Senhor tem falado com o teu povo, com cada um, Senhor, de nós. Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, que está ouvindo esta mensagem hoje. Senhor Jesus, que nesta noite, que neste momento, Senhor, fortaleça, Senhor, a sua fé. Fortaleça a sua esperança, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós temos olhado para as circunstâncias. Quantas vezes nós temos, Senhor, esperado as soluções vindas do homem, Senhor Jesus. Quantas vezes, Espírito Santo, nós temos, Senhor, não clamado a Ti, não buscado a Ti. Mas, Senhor, nessa noite que o Teu Espírito Santo alcance, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, que eles entendam que a esperança, a confiança tem de estar em Ti. Que eles olhem para os céus e busquem o socorro que vem de Ti. E busquem a resposta que vem do Senhor. Senhor, que a fé venha a ser aumentada, Senhor Jesus. Que apesar das circunstâncias que eles estão vivendo, que sirvam, Senhor, como um impulso, Senhor, de fé. Um impulso para crerem no sobrenatural. Um impulso, Senhor, para crerem que o Senhor é aquele que pode fazer, o Senhor é aquele que pode acrescentar. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, fortalece a fé desse homem, dessa mulher, que hoje precisa, que talvez, Senhor, apostatou, que talvez desviou a sua fé porque confiou em homens, mas nessa noite, abra o entendimento, que ele volte, Senhor, para Ti, e que ele olhe para o alto, que ele olhe, Senhor, para Ti, porque é no Senhor que vem a resposta. Por isso, renova esse meu irmão, renova essa minha irmã, Senhor. Aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, que desviaram, Senhor, que esse seja o tempo para que eles voltem para a Tua presença, que esse seja o tempo para que eles se prostrem aos Teus pés e falem: Senhor, eu quero, Senhor, voltar, eu quero andar contigo. Senhor, eu olhei para o homem, mas a partir de hoje eu vou olhar para Ti, porque eu sei que somente o Senhor tem resposta para a minha vida. Por isso, renova esse meu irmão, essa minha irmã nessa noite, neste dia, nesta tarde. Eu não sei quando eles estão ouvindo esta mensagem, mas Tu conheces. Por isso, visita agora, traz transformação, traz restauração, traz, Senhor, edificação, traz avivamento, traz renovo, traz despertamento, traz salvação, Senhor Jesus. E que a nossa fé não venha estar, Senhor, nos homens, mas que a nossa fé venha estar alicerçada em Ti. Por isso, Senhor, eu oro, eu abençoo esse meu irmão e essa minha irmã, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.